Foi? Foi no meio da fala. Você estava falando para coisa, né? Chegava no final das apresentações, o público perguntava como é que você consegue retratar uma cena de violência assim, como é que você sai da cena? E eu dizia, eu saio muito bem, saio completamente relaxada. E as pessoas ficavam, como assim? Como é isso? Isso é, esse processo me disse muito sobre como existe uma romantização muito grande do processo do ator, como se o ator está ali em cena, ele precisa sofrer. O ator está ali em cena para fazer o público chorar, ele precisa chorar pensando nas suas lembranças. Imagine, toda sexta-feira você tem uma apresentação. Toda sexta-feira você vai lembrar que a sua avó morreu. Então, assim, toda sexta-feira lembrar disso não necessariamente vai te levar para o mesmo lugar de expressividade para o público. E isso que Stanislavski falava. E a viagem, Lai, é que assim, a gente. O Felipe fez uma pergunta mais cedo, que foi a coisa do não ator. Esse lugar do não ator é uma tendência no Brasil. Existe. Porque a tendência hegemônica da atuação hollywoodiana e as escolas que surgem de lá tem uma relação com a Rússia, tem relação com a experiência de Stanislavski nos Estados Unidos. Então, boa parte das teorias em torno de atuação para cinema tem relação com teatro. Então, a viagem é que assim, a gente ainda precisa tanto conversar sobre isso para que a gente tome consciência de que, de fato, quando a Tice fala assim, é muito teatral, esse tipo de termo é um termo pejorativo quando as pessoas utilizam e que também ignora a história de como o cinema deve ao teatro, até hoje. Até hoje. É que são duas histórias que caminham juntos, né? Juntas. Elas estão ali juntas. Inclusive, uma influenciando a outra desde sempre, desde o surgimento de cada uma, cada linguagem. Exatamente. A Fátima Toledo, o primeiro trabalho dela foi em 1981, com Pichote. E foi também, assim, praticamente o nascimento, se pode se dizer, da preparação de elenco aqui no Brasil. Porque não só aqui no Brasil, mas assim, a preparação de elenco é algo novo, é um labor novo, é uma tarefa nova. Então, assim, se é uma tarefa nova, cabe muito a gente também entender a tarefa anterior, que é a tarefa do ator e da atriz. Aí eu sinto que as coisas se misturam, sabe? Fica tudo muito confuso, porque é como se existisse ainda muito meio de campo embaralhado em torno do labor do ator e da atriz, e aí você ainda coloca outra função, que é uma função recente, e com uma tradição, que é uma tradição brasileira. E essa tradição a gente pode debater bastante sobre o porquê no Brasil se iniciou uma tradição de trabalhar com pessoas que não são atores. A gente não é um país que, historicamente, dá acesso à educação, dá acesso à formação cultural, dá acesso à formação artística. Então, assim, por isso que é muito perigoso cair no lugar de dizer, não, ator não pode participar de filme, porque isso é uma tradição do cinema brasileiro que vem se desenvolvendo. Mas é importante a gente questionar essa tradição, tentar entender de onde vem essa tradição e não esquecer desse outro sujeito, que é o sujeito ator, atriz, que se forma para trabalhar dentro desses espaços. Assim. Sim, sim. Nessa relação, você compartilhou até comigo, assim, hoje, dessas experiências, você falou da memória afetiva, né? Isso enfim, existem vários caminhos, né? Nesse lugar da preparação do ator, seja para o teatro, para o cinema. E muito massa essa referência que você fez aí da tríade, o Newton comentou, mas eu também gosto muito, a gente falou isso na última live com o Newton, esse estado de presença do ator e da atriz. Você falou de repertório, que é justamente essa cadeia de experiências que o corpo do ator, da atriz tem, né, e se propõe a ter, né, como repertório de experiência, né, para que ele possa, nos momentos que ele necessita, retomar aquilo, né, aquele tom, aquele lugar e aquela experiência, assim. E essa prontidão, quando você fala sobre ela, você está falando sobre
sobre o estado de disposição para o novo. Orgânica. Para vivenciar uma... Isso. Para vivenciar. Sempre se escuta muito falar da organização. É preciso ser orgânico, uma atuação orgânica. Eu nunca vi ninguém criticar uma organização orgânica. Uma atuação orgânica. Eu nunca vi dizer assim, foi orgânico demais. Sim, sim. Então, a prontidão, ela te dá um espaço. Sabe quando você e a Ti se falam do lugar do apagão? Que muitas vezes a gente vive esse lugar do apagão. A gente está em cena, tem um apagão, mas a gente está no nível de organicidade que a gente responde na ação-reação de tal modo que a prontidão está ali. E prontidão foi um conceito que eu demorei muito, porque eu fiquei matutando muito sobre o que é prontidão, o que é prontidão. Aí tem os jogos teatrais que me fizeram entender o que é prontidão. Sabe aquele jogo do... Sim, Zig, não sei o quê, pronto. Zig. O ator ele tem que estar nessa prontidão e compreender essa prontidão na vida. Então, quando o Stanislavski ele fala da preparação do ator e da atriz, eu gosto de falar do ator e da atriz, mas não, nos escritos só tem do ator, né? O machismo aí. Mas essa preparação, ela também é uma preparação ética. Tem até um texto que eu até te falei, né? Que eu estava escrevendo, que é tipo... Eu tenho um trecho que fala sobre isso. Deixa eu pegar aqui para você, que tem a ver com esse lugar. Durante o século XX, no trabalho de determinados artistas, como Stanislavski, Meyerhold, Brecht, Foucault, Grotowski e Peter Brook, a conexão entre ética e percepção é evidente. Tais criadores mostraram como, sem a atitude adequada ao trabalho criativo, não se tornam possíveis descobertas artísticas. Então, esse lugar da conexão entre a ética e a percepção. O que seria isso, né? A ética e a percepção. A prontidão está aí. Então, por exemplo, um exemplo fora de set. Você escuta alguém sofrer uma situação de homofobia. Você, no estado de prontidão, você nem pensa. Você reconhece aquela homofobia e tem uma atitude ética diante dela. A gente precisa disso em cena. A gente precisa disso em cena, porque o Stanislavski tem um grupo aqui no Brasil que chama CLEP, Centro Latino-Americano de Pesquisa Stanislavski, CLEP de Palmas, eu acho, né, do inglês. E ele era, você vê assim, são anotações do cara que parecem muito com o roteiro de cinema. Se você ler, é muito parecido com o que tem que ser um roteiro de cinema. Daí o que acontece? Como é que você vai deixar isso orgânico? A partir da prontidão. A prontidão, juntando com a presença e com o seu repertório, transformam tudo de modo orgânico. Porque não adianta você decorar um caminho que você tem que percorrer no palco. Porque se você decorar e caminhar naquela linha como uma máquina, sem expressividade nenhuma, você tem que estar na sua presença e prontidão para o que acontecer. Você tem que estar atento a tudo. E atento e seus reflexos, sabe? Então, eu acho difícil falar sobre prontidão. Acho que a prontidão a gente acaba percebendo no cotidiano do trabalho, assim. O que seria essa prontidão, sabe? Porque assim, eu até comentei na última live com o Newton, algo que eu, Laís, busco muito nos meus trabalhos, na vida mesmo, é o estado de presença, né? Estar aqui, não me deixar cruzar tanto por pensamentos, ou enfim, outros lugares e outros sentimentos, outros contextos. Porque eu tenho muito aqui já nesse lugar, né? Eu tenho o espaço que eu estou me relacionando, estou trocando, eu tenho a temperatura, eu tenho a relação com quem estiver comigo aqui nesse espaço. Enfim, então já tenho tanta coisa para dialogar comigo, né, e assim, é porque realmente hoje a gente, com as redes sociais, com a globalização, isso da gente poder estar em vários lugares ao mesmo tempo, eu acho que nos distancia um pouco, de fato, nos distanciou há um certo tempo, realmente de estar aqui e utilizar, quando eu falo estar aqui, é estar no estado de presença, onde você está, né? E de utilizar isso que eu tenho aqui como os recursos que, de fato, vão dialogar e vão, no caso de uma cena, fazer a cena funcionar. Ser transformado em cena e por aí vai.
Pronto, Porque eu é acho isso. que é isso, a prontidão. É essa junção da presença, a sua presença com o que funciona na cena. Porque, assim, a gente está aqui conversando, mas várias coisas. Eu posso estar em estado de presença aqui, mas Sim, a depender da minha ação, da minha reação, atuação, talvez aquilo não funcione para a cena. Então, a prontidão é isso, é estar ligado no jogo que está acontecendo ali, de ação e reação. A tua reação, ela tá em consonância com a cena que você está fazendo ali. Não sei se eu eu consegui. até ouso dizer que eu acho que a prontidão, ela necessita da presença. Nessa ordem, Exatamente, assim, isso. eu não sei Isso, se eu acredito numa isso. prontidão sem o estado de presença. Porque, tipo Sim. assim, se eu não estou presente aqui, então eu devo muito mais aqui no racional, assim, estou dizendo que a presença não envolve racional, mas se isso aqui me tira muito do lugar onde eu Ó, estou, com muito mais facilidade eu perco esse momento da prontidão, inclusive da eu vou. reação e do diálogo, diga. O Stanislavski, que é conhecido pela coisa da memória afetiva, ele tem um trabalho que eu acho mais interessante no final da vida dele, que é algo que a gente usa muito com criança, que tem a ver com a memória corporal. Quando a gente vai ensinar línguas para criança, você ensina a partir do corpo, porque o Isso. corpo ele te ajuda a lembrar. Memorizar Então, isso. exatamente. Então, assim, eu ouso dizer que esse estado de prontidão, quando você tem um trabalho, um repertório em torno daquele trabalho, se você naquele dia não está no seu completo estado de presença, porque a gente não é máquina, às vezes a Sim, gente. sim, Aí você consegue, a partir do seu repertório e da prontidão, conseguir ter um trabalho bom, assim, um trabalho. Porque é isso, nós não somos máquinas, Laís, eu acho tão importante nessa live falar isso, nós não somos máquinas. E a teoria e todas as experiências dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, elas vêm para ajudar a gente como melhor fazer o nosso labor. Então, à medida que a gente entra em contato com isso, com esses sistemas, com esses códigos, a gente vê o que melhor funciona para a gente. Porque às vezes o que acontece é que a gente, a atriz, é cobrada como máquina. A gente precisa estar sempre sorrindo, a gente precisa estar sempre assim no nosso melhor estado, a gente tem que ser gostada por todo mundo e gostar de todo mundo. E assim, isso não é profissional. Você pode Ô, ter uma Tami, admiração profissional por alguém, só para concluir esse raciocínio, você tá, pode ter uma admiração profissional por alguém, mas pessoalmente não tem tanta afinidade. Porque com os sim, atores e as atrizes não é assim. Tem uma reflexão. Inclusive, tem atores e atrizes que, quando você vai perceber as atitudes na vida pessoal, você fala, nossa, que pessoa chata. Mas você vê em cena, é uma profissão, cara, é um trabalho. Não tem sim, como desmerecer sim, o trabalho, porque você não vai com a cara da pessoa, sabe? tá. É porque isso me lembrou uma outra discussão que eu tenho, que é sobre, justamente na área artística, assim, né? Às vezes é conveniente separar a vida pessoal da vida artística, né? Para situações de artistas muito famosos, por exemplo, na vida pessoal é um escroto, mas, porra, o trabalho dessa pessoa é incrível. Tem que Mas separar, né? perceba que geralmente é com homem isso. Geralmente isso é com homem, com mulher É, não. é, Mas para pra é. pensar, se é mulher, Pensando na história, as lembranças que eu tenho normalmente estão associadas aos homens mesmo, né? Realmente, assim. E não sei se eu acho dificuldade de separar, principalmente quando são pessoas muito famosas, porque eu admiro pelo trabalho, mas eu não consigo admirar a pessoa, mesmo não tendo intimidade, a gente não conhece, né? Muitos desses artistas que a gente admira, mas quando a gente sabe de históricos, realmente, às vezes, o trabalho vai por água abaixo para mim, eu não consigo ainda continuar admirando. Mas você falou algo que me lembrou aqui um pouco sobre a relação do mercado, da estética e da atuação, porque você falou em como, muitas vezes, os atores e as atrizes são cobrados como máquinas, ou, enfim, né, como se já bonecas, tivéssemos... e aí, isso me faz pensar um pouco sobre o mercado, como a gente está inserido dentro desse mercado, como esse mercado se comporta e como é esse diálogo do mercado com esse profissional, né, o ator, a atriz,
e a estética do trabalho. Quando eu falo estética, deixa eu ver se eu consigo contemplar uma palavra mais abrangente, assim. Mas a proposta, a ideia, assim, o que é que você me fala sobre essas relações, assim, mercado, a ideia, né, a ideia do trabalho, a estética, a narrativa e essa profissão, ator, atriz, dentro desse mercado, assim. Você tem alguns aspectos que são indissociáveis. Você fazer uma preparação de elenco sem dinheiro, você vai ter muito mais dificuldade em desenvolver aquele elenco. Então, assim, o mercado ele entra nesse lugar que é uma faca de dois gumes. Em que sentido? Se você vai olhar a produção audiovisual, televisiva, eles exigem um tipo de postura dos atores. Porque eles fazem uma produção em cadeia assim, massiva, e que assim, você recebe um texto, você vai lá e pá, é um lugar de produção de reprodutibilidade muito alto. Por outro lado, a gente vai para o lado de quem não tem dinheiro nenhum. Quando você vai para esses dois extremos, eu acho que se perde um pouco da essência do que a gente está fazendo. Tanto quando a gente tem pouco dinheiro, ou nenhum dinheiro, ou quando a gente tem muito dinheiro envolvido e está no meio do mercado. Porque no final das contas a bolha é a mesma. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que recebe um dinheiro de um edital e em vez de apostar num novo nome para poder fazer com que seu filme tenha tenha mais visibilidade ou para meu gato ver que é papel ou para estava demorando para os gatos aparecerem ou para ter é porque o termo não está vindo aqui, mas eu vou dar um exemplo prático. Teve um filme que eu fiz figuração lá em Salvador, e o filme não tinha muito dinheiro, mas tinha um pouquinho de dinheiro. O nome do filme é Travessia. E aí o diretor falou, eu optei por usar uma parte maior do meu dinheiro contratando o Caio Castro, porque o Caio Castro vai dar visibilidade ao meu filme. Então, assim, entrou um dinheiro, mas para ele tentar entrar no mercado, em vez de ele apostar em novos atores, em novos profissionais, ele pega um ator que está já inserido no mercado para poder fazer a sua bola girar. Então, assim, eu acho que essa coisa do mercado, Laís, no final das contas, ou a gente pensa sobre isso, ou a gente é engolido. Tanto quando a gente tem pouco dinheiro, quanto a gente tem muito dinheiro. Porque, por exemplo, edital, teoricamente, deve ser um espaço de fomento. Um investimento para fomento. Então, o que é o fomento? O fomento também é aposta, é você apostar. Não é necessariamente já ter uma pessoa que tem um currículo lá. Não é Sim. necessariamente ter uma pessoa que já fez e já sabe. O fomento é fomentar, né? Você pode botar o bolo no forno e ele sair solado. Só que o problema é que o sistema que a gente vive, o sistema capitalista, e como vem muito pouco recurso para a cultura, você tem uma categoria, uma cadeia produtora que está, uma cadeia produtiva que está toda precisando de dinheiro. Então não importa se você tem um currículo grande, nesse sentido, você ainda está desamparado em muitos sentidos no Estado. E aí como é que alguém que nunca fez nada vai concorrer com alguém que já fez muito? Porque, por exemplo, um edital para iniciantes, enfim, no final das Nessas contas... horas, já falei. Não, fale. Não, eu quando falo em mercado, mas assim, me vem a reflexão de que todo mercado, assim como todo, mas principalmente na área artística, a sensação que eu tenho é que assim, já existe um desenho de como a coisa acontece, certo? Já existe um caminho, né? Então, esse exemplo que você falou é muito comum se, né, numa produção que às vezes não tem, sei lá, de um diretor, de alguma produtora que ainda não tem uma visibilidade, mas conseguiu ganhar o edital
e aí ele quer utilizar, né? Se ele ganhou de tal que tem uma grana interessante, enfim, ou não, mas ele tem condições, por exemplo, com aquela grana, às vezes apertar um pouco mais a equipe dele e contratar um ator de alcance nacional. Eu fico pensando que, enfim, já, esse desenho realmente a gente vê acontecendo aí, então, às vezes, talvez, por querer utilizar desse recurso da imagem de alguém já famoso para poder chegar no mercado, já está no mercado, né? Mas chegar nesse mercado que alcança a as bolha. pessoas. E assim, para poder ser visto, né? Tipo, gente, eu estou fazendo um trabalho muito massa, mas quais são os meios que eu tenho hoje para que vejam o meu trabalho, né? Mesmo que para isso, às vezes, você tem que colocar um ator que talvez, não sei, né? Não necessariamente, a gente tem muitos atores famosos, bons também. Eu preciso chamar alguém que tenha muito mais uma questão de visibilidade do que seja realmente quem eu imaginei para aquele papel, sei lá. Mas uma coisa que eu penso também a respeito desse diálogo com o mercado é que, assim, gente, que doido. Quem faz o mercado? Somos nós, somos quem produzimos, quem consumimos também. Mas esses desenhos, que às vezes a gente vê assim, pré-estabelecido de como a coisa acontece. Sei lá, você vai conversar com alguém, a pessoa diz, não, mas é assim que funciona o mercado. Ah, mas é assim que funciona o negócio. Isso. Como se já tivesse tão encaixotado e não houvesse a possibilidade de novas cadeias ou formas de se fazer, entendeu? E produzir. E aí a gente fica viciado nisso, e aí os atores ficam viciados, rendidos a esse mercado. As produtoras também, parece que falar, né? Porque senão parece que a gente tá, sei lá, parece que a gente está ofendendo alguém. E não é. Eu não sei, é como se a gente estivesse rendendo muitas vezes. Eu sei que não é fácil quebrar esse mercado, mas é que eu acho que em determinado momento não é fácil mesmo, né? Enfim, a gente acaba cedendo a ele, só que é irônico para mim, e filosofando a vida mesmo. Para mim só é irônico porque somos nós que fazemos o mercado. Então, muitas pessoas questionam e realmente sim, comentam não, eu preciso me adaptar, o mercado funciona assim, mas somos nós que fazemos o mercado. Então, que doido, assim, a gente se rende muito mais do que a gente subverte esse mercado, né? Claro então, eu acho que é essa frase que você falou, a gente se rende mais do que a gente subverte. É claro que existe um mercado paralelo a esse que a gente está usando como exemplo, que já tem esse desenho de como funciona, né, para ter um alcance, ter uma visibilidade, enfim, alcançar algumas metas que se deseja, mas, no geral, a gente está aí pensando, como é que funciona mesmo? O que é que eu preciso mesmo para alcançar isso aqui? Porque é assim que funciona. E aí, onde é que fica o lugar? Que é o lugar da arte. Da ideia, da discussão da ideia, né? Do processo que eu digo assim, da obra em si, né? Às vezes eu acho que ela... Desculpa, falem. Mas é isso, acaba se dissolvendo, porque a gente tem debates técnicos, debates estéticos, debates filosóficos, mas eu só vejo o debate mercadológico. As pessoas só, é o mercado, porque é o mercado, porque é o mercado. E aí, se você propõe, não, peraí, vamos fazer um debate técnico aqui, vamos conversar sobre, não, existe atuação que é mais voltada para o melodrama, existe uma atuação que é mais voltada para, sei lá, o realismo francês. Não, peraí, você está teorizando demais. Minha gente, mas a gente está aqui para quê? A arte está... E é assim, na minha cabeça, a gente só faz arte dentro de um... Porque assim, a gente não, eu vou falar de mim, tá? Não vou falar dos outros. Boa. Eu só faço arte porque a arte é o lugar da gente conseguir ser o que a gente é, tentar cultivar o espontâneo, tentar cultivar o outro mundo, inclusive nessas micro-relações. Então, por exemplo, eu gostaria muito de estar em grupos e projetos. Por quê? Porque a gente, na prática, consegue imprimir o nosso discurso. Porque isso que eu estou falando com você é discurso, né? Mas onde é que a gente consegue provar, na prática, que é possível ter uma outra ética de trabalho? Nos nossos trabalhos. Quando a gente, por exemplo, a gente está num set de filmagem e você vê nitidamente uma situação de machismo, um exemplo, e você não baixa a sua cabeça.
Porque muitas vezes a gente baixa a nossa cabeça que a gente tem medo de não ser contratado novamente. Então, assim, existem outras éticas de trabalho, mas a gente só vai conseguir encontrar essas éticas de trabalho à medida que a gente trabalhar. E a gente Sim, também, venhamos e convenhamos, estamos vivendo um momento muito difícil de trabalhar. A gente está com o Bolsonaro e, enfim, toda a corja. E antes disso, da pandemia, a gente já vivia isso. Então, eu acho que a gente também tem que aprender a ser um pouco mais kind. A palavra em inglês tá me faltando. A gente tem que se acolher mais. Nós, atrizes, temos que nos acolher mais. Os diretores, os produtores. A gente tem que aprender a se acolher nas nossas diferenças, porque a beleza da arte, o lugar da arte, é esse lugar em que a gente pode expressar nossas diferenças. Não tem, assim, eu não acho que tenha certo e errado nesse sentido. Eu acho que tem caminho e é um lugar onde a gente pode aprender cotidianamente a respeitar a expressividade do outro, que é o que tanto falta nesse mundo. Porque quando fala da palavra tolerância, me dá um arrepio, porque tolerar é você assim, eu vou tolerar aquela pessoa. Estou tolerando. Para respeitar, acolher, sim, compreender. E assim, o mercado, só para encerrar essa, o mercado muitas vezes nos impede e nos injeta um negócio de uma aceleração, de um olhar sobre o outro que é julgador, um olhar sobre o outro de competitividade, um olhar sobre o outro, um olhar sobre nós mesmos de autodefesa também, que acaba nos impedindo de criar relações genuínas em que a gente possa, de fato, se expressar. sim. Olha aí a gente aqui, né, nessa pandemia parados e lidando, inclusive, com essa palavrinha, né, produtividade, que deve ter visitado, eu acho aí, muitas pessoas, né? E aí, como ser produtivo, né? Essa é a pilhação ou é a desaceleração? Como lidar com isso, né? Com a nossa produtividade durante essa pandemia, estando em casa, assim. É isso aí. Ó, saindo um pouquinho desse lugar do mercado, voltando para a questão de preparação de elenco, você teve uma experiência com o preparador de elenco em Vamos Ficar Sozinhas, não é isso? Vão, Vamos. vamos, vamos. Vamos. Enfim, aí um pouco da parte do que a gente conversou, eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação, tá? Com esse processo de preparação no Vamos Ficar Sozinhas, mas também já adentrasse, pudesse falar um pouquinho como você vê essa relação da atriz, ator, esse diálogo, né? Que eu perguntei também para a Tice. Esse diálogo do ator, atriz, do preparador, o diretor de elenco e do diretor. Tipo, como é que você visualiza? Compartilhe um pouquinho desse processo, como é que você, né? Desse processo de preparar, você também já esteve em cena como atriz, você é atriz. Enfim, mistura aí tudo isso aí e compartilha aí com a gente. Eu vou anotar essa pergunta aqui, tá, gente? Da Vamos lá. Amanda. Tá. Eu vou voltar. O que é legal dessa live de hoje e eu tive sorte de ser a última. Gostei bastante. Para mim é uma bênção, porque eu escutei o Newton, escutei a Tice, fui provocada por eles, e eles são profissionais que eu respeito demais, assim. E todos eles foram falando aspectos da preparação de elenco e aspectos de ser ator e depois ter experiência de preparador, que me levam, me deixam nesse lugar de provocação que eu estou provocada. Então, assim, eu não consigo bater martelo nenhum em cima desse tema, porque é um tema recente. Na história do cinema, é uma profissão recente, é uma profissão que eu acho que, antes de qualquer coisa, a gente precisa ter empatia com a profissão do ator. E aí é isso que eu acho que eu quero falar. A Tice, fecha tudo aí de novo. A Tice, ela falou sobre a questão dos códigos, de trabalhar com a criança e que é preciso desenvolver códigos. O preparador de elenco é isso, assim. E é curioso porque no texto que eu vi da fala da Fátima Toledo, ela fala isso, que no primeiro trabalho dela falaram assim, ó, você vai ter esses jovens, eles são jovens em situação... no texto tinha escrito jovens infratores, eu não gosto dessa denominação.
né? São jovens em situação de pobreza, em situação de violência. Você vai ter que prepará-los para o filme. Ela percebeu que todos os códigos que ela aprendeu não iam funcionar. Não ia funcionar os métodos de construção de personagem naquele espaço. Então ela teve que entender quem são aquelas pessoas para depois trazer aquelas pessoas para o filme. E eu acho que o preparador de elenco, ele, no final das contas, ele precisa ser esse comunicador entre o que o diretor está pensando, entre o que o roteiro está pedindo, entre o que você, com o seu repertório de ator e de preparador, você também vê, e o ator. Eu acho que, assim, é um grande mediador. Só que você fazer uma mediação, você agora lá está fazendo uma mediação. Ser mediador não é ser neutro, né? Você está imprimindo também o seu lugar aqui nessa live. Então, o Sim, preparador de elenco, por mais que ele tenha que conversar com o diretor, eu acho que ele é esse lugar de mediar. Então, ele também propõe, ele também pensa, porque me incomoda muito uma frase que eu escutei quando eu trabalhava em Salvador, eu trabalhava com teatro infantil, sexta, sábado, domingo, feriados, a gente fazia 4 peças, uma atrás da outra, era uma loucura. E o que eu ouvia é, o bom ator não pensa. E não era no sentido de proposição do ator estar na presença. Não, era no sentido do ator marionete, do ator que o diretor vai lá, véi, essa história é doida. Eu fazia o Wendy, aí em vez de usar uma espada cenográfica, usar um espeto de churrasco no seu pescoço e você não liga, porque ator não é isso, você não é atriz? A atriz não pode ligar para nada. Então, assim, que viagens. é, então, esse lugar de, eu já ouvi muito, Tami, você fala demais para ser atriz. E existe, inclusive, atrizes, e principalmente o lugar da mulher, né? Que falaram assim, depois de ter minha carreira consolidada, é que eu pude começar a falar o que eu penso. Então, assim, das minhas experiências, ainda muito embrionárias, eu ainda tenho muito que aprender. Nos meus 31 anos de idade, as minhas tomadas na cara, no espeto de churrasco no meu pescoço no palco. Medo, É mesmo. Eu acho realmente. que a gente precisa pensar numa ética de trabalho e colocar esse lugar de pensar essa ética de trabalho a serviço do trabalho, do labor, não a serviço de pessoas. Não porque fulano, meu Deus, agora eu vou fazer um filme com fulaninho que é famoso, agora sim eu vou levar a sério. Agora sim eu vou dar o meu melhor. Não. A serviço do labor de preparador, do labor do ator, do labor da atriz. Eu não sei, Laís, eu tô assim, viajando, porque essa Sim. pergunta, sabe? Mas traz a sua experiência também como preparadora nessa relação, assim. Certo. Outra Pronto. coisa, assim, se esse diálogo que você está dizendo, você está falando sobre ética, sobre essa relação, né, de estabelecer uma ética, ou de como, ou você também tocou na questão do tratamento em relação ao ator e atriz nesse processo, né, enfim, de uma visão de que ele ali é só um corpo, como se fosse um corpo, a máquina que você usou antes, né, que fosse reproduzir exatamente o que você quer e não tivesse não fosse alguém que, inclusive, contribui nesse processo, né, intelectualmente, assim. Mas, nessa sua experiência como preparadora, o que você sentiu, assim, porque eu sempre imagino, aí é uma questão minha, assim, eu imagino que, de fato, a primeira experiência de uma atriz preparando, porque eu imaginei assim também com Tice, alguma coisa deve inverter ali. Se você nunca, pelo menos, tenha dirigido em cena, mesmo que no teatro, assim. Porque a gente está aqui na função de atriz, nesse diálogo, e de repente a gente está naquele lugar de alguém que me preparou, fazendo essa interlocução com a direção e com o ator, assim. O que abre, o que fecha, o que afeta nessa experiência de passar de atriz para preparadora, assim, pelo menos pela sua experiência, né? Enquanto atriz mesmo, assim, de porra, estar no lugar de preparador agora, como isso reverbera também no seu pensar enquanto atriz.
Agradecer, inclusive, pela oportunidade de preparar o elenco do filme Vamos. Agradecer ao Léo por ter apostado naquele momento no meu desenvolvimento, né? E, no final das contas, o que consolida é a questão da confiança, porque é preciso construir uma relação de confiança e os códigos de comunicação com o elenco. Por que eu digo isso? A gente tem que saber com quem a gente está trabalhando. A gente tem que saber o que o roteiro exige, e por isso que eu sou muito a favor do preparador de elenco também ser produtor de elenco e estar escolhendo as pessoas que ele vai preparar, principalmente quando você tem pouco tempo de preparação. No Vamos, por exemplo, eu tive pouquíssimos encontros. Então, eu tenho muito afeto por esse trabalho, e eu acho que a gente conseguiu chegar num lugar com, assim, eu só tive 2 encontros com eles, foi muito rápido. Eu tive um primeiro encontro com eles, que é um encontro para a gente se conhecer. Eu tive o encontro da seleção, e você que é atriz sabe que seleção é impressionante, assim, fica todo mundo muito nervoso, por mais experiência que você tenha, não sei, parece noite de estreia, né? Inclusive Sim. assistam esse Noite de Estreia, é um filme muito bom. Então, assim, eu tive contato, quando a gente selecionou, eu tive contato depois para a gente fazer distribuir personagens, conversar sobre os personagens. O roteiro não estava nem pronto, assim, 100%, porque o Léo estava sempre mudando o roteiro, que ele tem essa característica, assim, ele é muito orgânico e ele, né, é muito inquieto, né? E eu acho que isso é interessante, porque dá uma vivacidade para o trabalho dele, ele está sempre, né, oxigenando o trabalho dele, mas foi tudo, a gente teve pouco tempo. Então, depois eu fiz trabalhos que tinham muito mais relação com eu criar uma relação com os atores, e os atores e não atores, que a gente também trabalhou com pessoas que nunca tinham feito nenhum trabalho, criar uma relação de confiança. E aí tem exercícios no teatro para a gente criar essa relação e para trazer esse estado de presença e para eu entender o repertório daquelas pessoas. Porque para mim é isso, você tem que conhecer e entender com quem você está trabalhando. E daí, a cena mais desafiadora foi a cena que é para mim o ápice dramático, que é quando o menino e a menina brigam, que aí é uma cena muito difícil. Eu perguntei assim pro Léo, ô Léo, tem que ser essas palavras? Porque às vezes o roteirista diz, não, use suas palavras, sabe? Não, cara, para você, essa coisa de você pegar um roteiro que tenha uma fala diferente da sua fala cotidiana e transformá-la em orgânico, você precisa de tempo para isso. Você precisa de trabalho, inclusive, pensando fono, porque os lugares que a gente projeta, as vogais, as consoantes, você sabe, você está fazendo aula de canto, a gente sofre para mudar o nosso registro. Então, assim, quando, por exemplo, eu vejo um filme como o do Léo, eu acho corajoso, porque ele falou, não, eu quero que seja essas palavras. E que a gente teve muito pouco tempo para preparar para que essas palavras saíssem de modo orgânico. Para que a briga que teve dos dois, que é uma briga que tem no filme, ficasse completamente, sabe, muito orgânica. Então, o lugar que a gente chegou, com pouquíssimo tempo que a gente teve de trabalho, nossa, eu assim, Tami, agradeço demais. Oi. quanto tempo mesmo de processo aí, depois da Não escolha? teve nem um mês, eu acho, cara. Não teve assim, comigo, eu posso estar errada, Léo. E você Acho que ele não esteve, e tá aqui, você mas foi esteve assim, no eu tive set de, pouquíssimos encontros. Pouquíssimos encontros. Então, e assim, você esteve tem uma técnica, no set? estive no set, e foi importante estar no set, mas quando eu não, porque teve um momento que eu não estava mais no set e não caiu. Que na verdade já aconteceu uma coisa que eu achei muito legal, que eu passei um exercício para eles da técnica de Mesner. Você já ouviu falar? Mesner Stanford é um americano que ele tem uma técnica que fala que é uma técnica de repetição para o ator sair da sua cabeça. Sair da sua cabeça. E aí eu fiz esses exercícios com eles, e aí foi muito doido que em uma cena eu fui atrás das atrizes
para falar, façam tal exercício, quando eu vi, elas já estavam fazendo. Elas, antes de entrar em cena, é isso, tipo, eram atrizes iniciantes, as duas estavam no seu primeiro trabalho no cinema, uma era não atriz, outra era atriz que trabalha, ela é da ETA, e as meninas, assim, no empenho, não estavam ganhando nada, não estavam ganhando dinheiro, e elas me ouviram, elas ouviram os conselhos do preparador e aplicaram. Então, assim, eu acho que essa presença no set, ela pode ser necessária, mas a depender de como os atores eles absorvem as informações, eles, eles podem, inclusive, aplicar os exercícios e ter autonomia, porque eu acho que o ator, ele é um sujeito que precisa desenvolver sua autonomia. É, e é isso. Foi boa esse apontamento aí. Porque, inclusive, conversando com o Newton, lembrei aí porque você comentou que o Léo, por exemplo, gosta muito de mexer no roteiro, né, de oxigenar aí as ideias, e me veio, assim, uma O fala... Newton ia ficar puto, porra, é o que Então, você quer? eu lembrei que na conversa com o Newton, ele comentou, né, assim, que nessa Foi. relação se eu falar uma besteira aí, Newton, tu já me corrige. Mas nessa relação do preparador com o diretor e o ator, a atriz, isso na verdade, principalmente no diálogo do diretor com o preparador, né? Que é essa ponte. Mas ter saber o que se quer, né? Claro que estar aberto e, né, oxigenar, enfim, a esse diálogo e eu aqui agora, né? Esse estado de presença que vai afetar, impossível não afetar, mas saber o que se quer, né? Do roteiro, o roteiro já ter passado por várias revisões, está um pouco mais, já está encaminhado a saber o que quer, faz toda a diferença nisso, né? Nessa ponta nessa ponte com ator e atriz, na verdade, com o que vai se tirar deles, né? Para não endoidar o preparador de elenco também aí nesse diálogo. O que eu acho de mais importante nisso é o que o Newton falou. Ele falou assim, eu não trabalho assim. Então, o Newton, é isso, cada um construir o seu lugar de trabalho. Então, e eu gostaria muito de ver o Newton trabalhando com o Léo, porque eu acho que sairia um negócio assim. Porque é isso, a gente sabe o Flávio Rabelo que fez o salto no escuro. Eu acho que a gente faz arte para dar esses saltos no escuro mesmo. A gente dá esses saltos e pegar, por exemplo, o preparador com o Newton, que precisa de um roteiro fechado, e o diretor como o Léo, o roteirista aqui, tá o tempo todo mudando. O que vai sair dali? Sim. Eu assistiria o filme. O Newton comentou aí, mas eu acho que é isso também, assim. Não é quando eu comentei do roteiro quer dizer, o roteiro fechado, etc e tal, mas que durante esse processo existe essa troca, é impossível não afetar. Muitas vezes, como o Newton falou aí, a própria preparação traz elementos novos, né, que é apresentado a esse diretor e que trazem novos olhares, inclusive sobre o próprio personagem ou cena, enfim. Eu lembro quando eu estava com as meninas, e aí eu fiz o exercício de Messner com elas, um exercício de repetição, aí terminou assim, ficou aquela atmosfera, aí elas olharam assim e fez, nossa, eu tô vendo meu personagem de outro jeito agora, eu tô sentindo o meu personagem. E é isso. Esse ator, provavelmente, ele vai, depois de chegar nesse lugar que a mediação do preparador levou, depois de ele chegar nesse lugar, ele pode construir uma autonomia que vai enriquecer o roteiro. Então, assim, no roteiro do Léo, inclusive, ele falou várias vezes, nossa, eu pensava uma coisa, daí na montagem o filme foi para outro lugar. Porque isso é uma coisa que, pronto, uma diferença do teatro. Isso é ótimo. Isso é bom, Laís, que eu lembrei. Teatro e cinema. Boa parte do elenco era do teatro. Então, assim, a galera estudou o roteiro, mas quando disse ação, por mais que a gente tivesse conversado de que a gente, no cinema, você diz ação, depois descorta, depois faz vários planos e tal, na hora, bate o nervosismo, primeira experiência da maioria. Quando falou ação, a galera foi fazendo como se fosse teatro, como se entrasse, abrisse a cortina. E aí, eu acho que a gente passou, sei lá, uns 15, 20 minutos que falava ação e era só para fazerem uma coisa e as meninas acabavam fazendo
como do começo, como se fosse uma Sim, peça sim, de teatro. Então, sim, por sim. exemplo, o diretor de elenco, ele é uma figura importante nesse processo de mediação no set. Principalmente Porque no por mais, set. exatamente, porque por mais que você na preparação fale, ó, o cinema, ele tem um modo de operar diferente do teatro, então a gente pode ser que a gente grave a mesma cena mais de uma vez, e é importante a gente conseguir manter uma atmosfera. Enfim, você pode até falar, mas na hora que fala ação, porque o set, tu sabe, Laís, o set é um negócio assim. E aí você tem atores e atrizes de primeira viagem no set, é importante ter um condutor, uma condutora, alguém para ajudar Sim. nessa relação, porque o diretor já está assim, cheio de informação na cabeça. É. Eu acho que, por exemplo, O Newton, diga. se o Newton filme comentou aí a diferença, na verdade, porque realmente eu acho que eu não me coloquei bem, mas uma coisa é o roteiro não acabado, né? Uma coisa é o roteiro ainda em processo, né? O roteiro fechado, ok. Nessa relação do preparador com o diretor, muitas vezes o diretor não sabe, mesmo com o roteiro fechado, né? Aonde ele quer chegar. Então, a confusão está nesse direcionamento em relação ao preparador com o elenco, porque se ele não sabe o que ele quer, então fica confuso esse diálogo, né? isso vai se expressar no produto final, no filme. E assim, nesse sentido, eu sou bem aberta. Eu concordo, acho que o que o Newton está falando para que surja algo do mistério. Mas é que o mistério é tão misterioso, tem mais coisas, adoro o Shakespeare, né? Tem Que mais coisas entre o céu e a terra do que nós sabe nossa vã filosofia. Então, mas é que isso que ele está falando é um lugar também, é um lugar. Pode existir, a coisa pode nascer também desse lugar incerto. Mas ele mesmo falou assim, e aí o tempo? Que tempo eu tenho para o que eu quero, né? Assim, para esse processo. Ele cabe esse lugar do incerto, do mistério que a própria experiência vai trazendo, esses significados, esses signos, ou não, né? Ele tem aquela história que a gente estava falando, de prazo, orçamento, etc., para a coisa ser cumprido, e que aí diante disso, quanto mais as ideias estiverem alinhadas, não se fechando claro para o que está acontecendo no aqui e agora, né? E para o que as experiências trazem. Enfim, ela já ajuda muito, né? Já é outro lugar, né? Quando você chega no processo já sabendo, ó, o roteiro é isso e eu quero isso, assim, né? O diálogo fica mais, eu acho, mais assertivo. Laís, eu acho que a gente tem que fazer uma live com quatro, cinco, eu, você, Newton e conversando, ia ser um negócio teria que ser num Skype, uma live não ia caber, não. Imagina, o diretor briga com você porque você entregou algo que foi sua leitura. Né? É isso da comunicação, Newton. Ele disse que não era aquilo. Seu trabalho foi para um lado errado, mas nem ele sabia o que ele queria. Isso me lembra a palavra... Como atriz, eu já ouvi isso o tempo todo. O diretor que não sabe o que quer, você faz, não é isso, mas o que você quer. Não sei, mas, tipo, não sei se minha experiência enquanto atriz talvez tenha me calejado para esse lugar. De você fazer, nem o diretor sabe o que quer, mas você está fazendo e você está sendo só lapada. Não sei, eu acho que tem um negócio de um calejar nesse sentido, porque isso é comum. É muito comum, porque o diretor também é um sujeito que está pensando. Às vezes ele de fato não sabe o que quer. Ele sabe, ele sente o que quer, mas não necessariamente ele está ali fazendo também. Mas você sabe quem que força a gente a já saber? É o mercado. É você ter um edital, você que faz uma justificativa, você tem que convencer pessoas a investirem dinheiro em você. E é isso, a gente volta para a discussão do mercado. Mas, Lai, concordo com o Newton. O Flávio falou, concordo com o Newton. Precisa tempo para o mistério se expressar. Mas queria ressaltar peraí, apanhei não saber. Peraí. O não saber como parte do trabalho do diretor também. Nem sempre ele sabe tudo. Eu acho que é um pouco do que a gente tá tentando aqui alinhar, né? Conversar que, caralho, a gente não sabe tudo o tempo todo, assim, a gente tem um direcionamento, eu imagino, em muitos momentos do trabalho que a gente está desenvolvendo, não só para o cinema, mas para outros processos de outras linguagens também, mas, velho, a gente é ser humano, a gente está o tempo todo aqui lidando com os diálogos e as relações, com o espaço em que a gente está criando nosso processo,
com as pessoas que estão dentro daquele processo. Então, muitas vezes, essa relação, essas relações, né, com o espaço, com as pessoas, com prazos, com dinheiro, com recursos, elas vão transformando, inclusive, e aí no papel do diretor, eu imagino que isso reverbera mais loucamente ainda, né? Enfim. Lá, teve uma coisa que o Newton falou que eu já queria falar sobre isso. Ele falou, eu reclamo de quando colocam no nosso ombro a responsabilidade que é coletiva. E eu vou trazer nosso ombro, o ombro do ator e da atriz. Porque quando vem um trabalho na tela e dizem assim, essa atriz é ruim, esse ator é péssimo, existe a primeira coisa que criticam é aquele sujeito, é aquela pessoa. Não se pensa em montagem, porque a questão da montagem é uma coisa muito doida. Tem filme que eu olho assim, as pessoas chegam pra mim e falam, Tami, esse ator tá muito mal. Por exemplo, 3%, tá ligado? A série 3%, que tem o Miguel, que é um ator, um grande ator brasileiro, fez Estômago. O cara é um ator muito bom, cara, é um ator de teatro. Ele lá em Salvador estava com um processo, eu acho que era o Bispo o nome do processo, que ele saía pelas ruas do Pelourinho, enfim. É um ator que, de fato, é um grande ator, que se arrisca, e aí em 3% ele tá péssimo. E eu não sei se ele tá péssimo, ou se a montagem tá péssima, ou se a direção tá péssima. Assim, eu sei que péssimo é uma palavra forte, mas assim, eu acho muito dispar o que é esse ator e como ele está naquele trabalho. Então, assim, essa compreensão que eu tenho de todo o trabalho coletivo de uma produção audiovisual que envolve imagem, montagem, som, tudo, finalização, colorização, tudo. E aquela pessoa que está assistindo diz assim, esse ator é ruim. Essa ator é ruim. E planejamento, né, Fia? Porque aí a pré-produção nesse lugar, isso que o Newton falou aí, assim, às vezes chegar um diretor 2 dias, sei lá, antes de entrar pro set e dizer, toma aí essa cacunda, como eu chamo, tipo aí, assim, se vira, eu quero que esses atores aí cheguem nesse lugar aqui, o tom é esse, etc e tal, assim, e joga aí, se der certo, massa, se não der... Não, mas quando colocam... É isso, no final das contas. E aí eu vou falar uma coisa sobre o prêmio da Chururu, que eu acho que o Newton já conversou isso comigo. Porque, assim, quando você falar, por exemplo, não tem ninguém que mereça o prêmio, como já aconteceu, quer dizer que as fotografias eram maravilhosas, as direções eram incríveis, os roteiros eram incríveis? Ou será que em cima da atuação se tem um olhar muito mais severo? E por que esse olhar é tão severo em cima da atuação? Por que quando a gente fala de premiar uma atuação, não se tem o mesmo olhar que se tem com os outros lugares? E eu já ouvi muitas confabulações em torno disso. Muitas confabulações. Eu acho que a gente tem que conversar sobre isso. Por quê? Qual o problema que se tem com... Ô, Tami, você vai instigar o Newton aqui? Ele vai ter que entrar para responder. Olha, senhor, mais 2 horas de live. Não, medo. Gente, com o Newton, vale-me, foram 2 horas cacetadas de live, gente. Só retomando uma coisa aqui que eu anotei, que me lembrou, aquela, né? Que me lembrou um pouco do que a Tice falou. Tipo, a Tice instigando aí para falar da Sururu, né? Que é a coisa da comunicação, né? Você falou de estabelecer os códigos de comunicação, né? Nessa relação do preparador de elenco com o ator e a atriz. Olha a mostra, Dururu. E você falou de estabelecer esses códigos nessa comunicação com o ator e a atriz, ou seja, o preparador em diálogo com o ator e a atriz. E isso me lembrou a escutativa, né? Que a Tice comentou também. Isso me lembrou o estado de presença. Enfim, é engraçado como escutar vocês três vai me trazendo recortes que eu colo, assim, todos, né? E como eles retornam para esse lugar de presença, para esse diálogo, essa comunicação mais assertiva, não sei se intimidade é bem a palavra, né? Porque estamos falando de um lugar profissional, mas de realmente tatear não é a palavra intimidade, mas esse conhecer, esse diálogo, né? De conseguir entender como é que eu me comunico com o X, como é que eu me comunico com Y. Ou seja, se eu estou nesse lugar de preparador,
estou fazendo essa ponte entre elenco e direção, direção é X. Eu tenho que entender como é que a minha comunicação funciona com ele, como é que eu compreendo de fato também o que ele está querendo, porque, gente, tudo é comunicação. Será que, às vezes, a palavra, como é que nesse processo de preparação a gente consegue, é isso, através da presença, no ensaio, na preparação, os vídeos, como a Tis falou que no processo dela ela filmou, enviava para a direção, enfim, nessa tríade aí, no caso, outra tríade, não? Que é a do diretor, preparador e elenco, como esse diálogo, eu fico sempre pensando, e a partir do que vocês estão me trazendo também, assim, como esse diálogo e como essa comunicação funciona, ou se dá, isso com certeza reverbera para o resultado, né? E especificamente falando do cinema, assim, né? Do que vai para a tela, né? Como esse diálogo, essa comunicação, quanto mais assertiva ela for durante esse processo, como eu acho que quando se olha o trabalho ali na tela, rola um caralho, é isso, agora, a gente conseguiu se comunicar bem. Só que, sabe qual a viagem? O Flávio, se eu estiver entendido errado, Flávio, se você ainda estiver aí, fale. O Flávio falou uma coisa sobre comunicação assertiva na oficina que eu fiquei assim, caralho, pode crer. Que é o seguinte, eu concordo com o que você falou. É só uma problematização, sei lá, uma provocação que o Flávio gerou em mim. Porque eu sempre achei muito importante no nosso cotidiano a gente desenvolver a comunicação assertiva, a comunicação não violenta, tudo mais. É algo que eu penso muito no meu cotidiano. Mas aí no ambiente de criação, o Flávio, na oficina, ele falou algo sobre, peraí, nem sempre a gente é assertivo. A gente está criando, não precisa. Sabe, a gente... E aí eu falo, sim. Então eu volto para onde? A gente tem que ter relações de confiança. Sim. A gente tem que não se olhar como inimigos, sabe? A gente tem que... Mas a louca filosofando, mas o erro pode ser assertivo. Mas quando eu falo assertivo, é no diálogo, assim. Mesmo que esse processo passe por, enfim, e se transforme, entendeu? Nesses objetivos em comum, ou enfim. Mas o erro faz parte. Tem um filósofo que fala... Não, tem um historiador que fala... Lari sabe o nome desse filme, que é um cara que ele era um historiador e ele começou ele fez um filme falando de ter uma biblioteca de cinema. A Lari sabe. O nome desse filme, eu não lembro o nome do filme, mas eu nunca esqueço que ele fala o seguinte: a arte, ela tem um quê do imponderável. Esse lugar do imponderável, que é isso que você falou, Laís, é todo mundo se olhar e eu fazer assim, caralho, é isso. Esse lugar é um lugar tão precioso, não é um lugar que sempre aparece, mas a busca por esse lugar é um negócio assim que eu acho que engrandece a gente como ser humano. E para mim a arte faz sentido à luz dessa evolução, sabe? Erro assertivo. Erro assertivo. E ele reforçou aí que você disse assim, relação de confiança. Quando o processo, seja ele qual for, no teatro, no cinema, a equipe tem relação de confiança, faz toda a diferença, gente. Faz. É isso, não tem não. Assim, uma coisa é trabalhar com quem se confia. Né? Assim, a equipe, a formação da equipe é um dos passos importantíssimos para o trabalho, assim, para o que a gente quer alcançar com o trabalho, assim. Sinto que eu tenho confiança, inclusive, para poder dialogar ali com aquilo, porque e aí isso vai para a vida, tá? Para todo tipo de linguagem e categoria aí que a gente fala nesse aspecto profissional. Porque quando a gente não se sente, quando a gente se sente inibido de poder, inclusive, falar sobre como a gente se sente, o que a gente está vendo daquele processo, fudeu! A gente não consegue contribuir com o que a gente tem, assim, do que a gente acredita dentro daquele processo. Não faz sentido, não faz sentido. Aí a gente entra nesse lugar que você falou aí da máquina, né? A gente tá ali só como um corpinho, e realmente você me quer nesse processo pra, né, reproduzir ou pra agregar. Aproveitando, me alongar aqui,
que já tem 2 horas de live. Cadê? Ou também eu tenho que rir, velho. Vamos terminar o que a gente começou, né? Vamos Cadê concluir. tu? Peraí. Olha aqui. Não tá aparecendo pra mim. Gente, como faz? Tu tá se vendo? Tá me vendo? Tô vendo você, tô te vendo. Tá, agora foi. Olha, a hora, gente, é o seguinte, a gente estabeleceu que nessas lives do Alagoá, quando cai pela segunda vez, é o sinal de que a gente precisa encerrar. Sem condições, velho. Ô, Lari, velho, essa live tá tão foda, viu? A gente tá extrapolando bonito. Preciso sair pra preparar o almoço de amanhã. Arrasou, vamos encerrar esse negócio. Vai, Tami, conclui aí. E já pra concluir mesmo, deixa eu jogar mais alguma coisa aí. Você finaliza aí que a gente tava conversando. Mas vou jogar um último ponto, uma última pauta que a gente falou tanto com o Newton quanto com o Tice, que é sobre essa relação hoje na produção aqui de Alagoas entre o teatro e o cinema. Como você vê esse diálogo entre essas duas linguagens hoje, assim, nas produções? Como você vê atualmente? Eu concordo muito com o que Tice falou. Eu acho, não lembro se o Newton falou sobre isso, já faz uma semana, mas que tá melhor. Acho que a gente a Sururu do ano passado, eu acho que foi um marco, porque a gente teve muitos filmes com diálogo de atores da ETA, inclusive. Eu venho vendo as produções se aproximarem do setor, da categoria dos atores e das atrizes. Então, eu acho que tá melhor. Tá existindo uma aproximação e acho que o paradigma vem se mudando um pouco em torno disso. O que eu acho que é massa é a gente não esquecer que o lugar do não ator é um lugar que vem da história do cinema brasileiro. Então, a gente também faz parte da história do nosso cinema. Por outro lado, o teatro, ele é um lugar muito potente no Brasil também. A gente tem uma história de grandes atores, de grandes rebuliços da dramaturgia, sabe, Nelson Rodrigues, com todas as críticas que possam se tecer a ele. Ele até hoje, sabe, a dramaturgia dele é uma dramaturgia muito provocadora. Então, a gente tem o teatro brasileiro, ele é um lugar de rebuliço. E eu acho que é importante, quando eu digo rebuliço, é um lugar de criação do imponderável, que eu acho que quando se junta ao cinema, é um negócio assim que a gente vai daqui para frente ver o que vai sair. Juntar não atores com atores, no trabalho do Léo, a gente juntou não atores com atores, e isso é possível, e isso é belíssimo, assim, você trazer, por exemplo, uma jovem que sempre quis trabalhar como atriz, mas que nunca teve oportunidade de estudar numa escola de teatro, ou porque, assim, fazer cinema, ou fazer teatro, ou fazer música, infelizmente, no nosso país ainda não é algo que é visto como concreto para as pessoas, é algo muito ideal. Ai, você quer trabalhar com isso, você é idealista, você está sonhando demais. Então, um detalhe, nenhuma escola de teatro prepara para o cinema nesse sentido. Isso, exatamente. Nenhuma escola de teatro prepara para o cinema. Eu acho que, na verdade, te dá repertório para você construir uma relação. E aí volta para aquilo que eu falei do começo do repertório, né? A gente tem o nosso repertório e esse repertório a gente vai desenvolvendo com relação com a câmera. Então é isso. Por exemplo, para encerrar, o Lugar de Cinema, que é o programa que vem botando filmes alagoanos para pessoas que não teriam acesso a esses filmes assistirem, e assim, real, pessoas muito aleatórias, de chegar assim, eu conheço esse programa, eu já vi, eu vi um filme. As pessoas, elas ainda estão muito distantes da possibilidade de se fazer cinema. Então, por exemplo, o Lugar de Cinema é um programa que tenta, na sua gênese, assim, trazer para dentro de casa essas produções. Então, eu, pessoalmente, eu acho massa. Mas chega na hora de falar diante da câmera, eu, Tami, olho para uma câmera, a câmera tá olhando para mim, e, tipo, hoje eu tô muito mais preparada, mas
da primeira vez, é um negócio assim, você não pode olhar para o lado, você não pode titubear. No teatro, a gente tem nossas saídas, talvez muletas. A câmera, ela é muito detalhista. Então, assim, isso que o Flávio falou é muito importante. As experiências, elas vão construindo uma relação de intimidade com a câmera. Semana passada, o Newton comentou isso e agora a Larissa reforçou, que eu ia comentar que anotei da ETA. Que, assim, isso foi abordado também, Flávio, na nossa conversa com o Newton. E que, por exemplo, a formação do ator e da atriz lá na escola técnica, de incluir uma disciplina que trabalhe a relação do ator e da atriz com a câmera, com o set de filmagem, com todos esses processos, né, da produção que envolve, enfim, da cinematografia, né, assim, quais são esses processos da relação do ator com o cinema, no cinema, né? Porque se a formação do ator de cinema, teatro, é o quê, né? Pois é isso, curso técnico em arte dramática. E cinema é arte dramática, né? Sim, então, sim. É nesse sentido, assim, de que pode... Acho até que o Davi estava na última live, o Nilton comentou isso, inclusive a gente reforçou. Mas isso é uma cobrança até do corpo discente, assim. A galera de lá quer... Inclusive na Sururu, as inscrições acabaram muito rápido da oficina do Flávio. Porque você tem muitos atores e atrizes que anseiam por essa experiência. Sim, e ter essa experiência dentro do âmbito pedagógico de uma escola, em que você pode, sabe, nossa, eu posso aqui experimentar e conhecer essa câmera. Do mesmo jeito que a gente explora o palco, a gente poder explorar a câmera e se entender. Então, bora fazer uma disciplina dessa aí, falar assim com o pessoal. Eu vou ter que voltar para o FAO para fazer essa disciplina. Enfim, mas eu acho que faria diferença, viu? Faria diferença mesmo, assim, muita, né? O contato com esse universo, gente, que normalmente só acontece quando vai para uma filmagem, para um set de filmagem real, assim. É isso. O que mais, Tami, pra gente finalizar? O que mais? Muita coisa. Vamos fazer a Larissa disse que vai fazer um hangout. Larissa, eu gostaria muito de dialogar com... A gente conseguir falar mais com o máximo de pessoas ao mesmo tempo, sabe? Eu acho que ia ser muito, muito legal. Mas é isso, agradecer, sabe? Nossa, é uma injeção de vida, esse tipo de coisa, nesse momento que a gente está isolado, me conectar com vocês, sabe? Muito obrigada, real, assim. Eu lembrei agora... me lembrei assim, me veio, falando dessa relação do teatro com o cinema, aqui em Alagoas, e tanto você quanto o falaram que de fato está melhorando esse diálogo, eu fico pensando também, para além do cinema, né, quem falou do ator, do ator iniciante, enfim, essa relação com os atores, mas do cinema, né, em diálogo com o elenco, com os atores, com os profissionais. Mas eu acho que isso vai para além, porque o teatro também pode estabelecer um diálogo com o cinema nas produções de teatro. Os próprios espaços, né, de diálogo, como aconteceu, inclusive, lá na Sururu ano passado, né? Assim, a oficina do Flávio foi dentro da Mostra Sururu, aconteceu na Casa Sede, que é uma casa em que... da galera de teatro, são de atores e atrizes, enfim, né? E, enfim, então, não só o cinema se utilizando desses atores, nós aqui, né, que fazemos muito mais teatro, mas o teatro também, com inúmeras possibilidades de utilizar desse diálogo, desse contato com quem está trabalhando audiovisual aqui em Maceió, em Alagoas, para os nossos trabalhos de teatro, assim, né? Eu acho que não é só a questão dos atores, entendeu? Mas das produções mesmo, né? Das produções, assim. Acho que o teatro também pode trazer coisas do cinema para os trabalhos. E assim foi um desejo, né? A depender das ideias. Queria só deixar um detalhe que, como produtora, gosto sempre de lembrar, é importante que os atores também aprendam formatos de enviar seus materiais de trabalho para casting. É só um detalhe. E isso, Fernan? O Newton falou isso também. O Newton sempre fala isso, a gente reforçou e a gente reforça aí, se tiver atores e atrizes aí também vendo a gente aqui, ou ver mais depois, vai ficar disponível, de que é uma coisa que a gente já entendeu, né?
a gente tem a ver com o mercado também, mas é que é necessário, assim, né? Mesmo sendo tímido ou tímida, é uma profissão que precisamos mostrar a nossa cara, as nossas nuances, esse nosso repertório. Então, a gente precisa organizar nosso material no clipe, num portfólio, no currículo, né, de vídeo, de imagens, num blog, enfim. Cada um pode encontrar a sua melhor forma. Isso reforça a necessidade de, em lugares de formação de ator, falar sobre isso, né? Ter uma disciplina. Sim, sim. Porque... E aí a Rina falou do que se envia, né, para os cast, para esse teste de elenco. Diga. Porque no final das contas é isso. A gente, muitas vezes os atores têm muita vontade, mas não tem um aporte técnico necessário para conseguir dialogar com como o mercado funciona. E eu tenho críticas ao mercado, a gente já conversou muito sobre isso, mas é muito importante que a gente só consegue criticar o que a gente conhece, a gente só consegue, de fato, mudar uma ética de trabalho se a gente se insere nisso e, por exemplo, se você tem uma disciplina numa instituição como a ETA que fale sobre atuação para cinema, isso é algo que vai ser falado, sabe? Vai preparar o ator e a atriz para conseguir se inserir nas produções, sabe? E porque o que acontece muitas vezes as pessoas não sabem, simplesmente não sabem o que fazer. Querem, mas não sabem o que fazer. Sim. Renan, sobre isso, assim, você falou aí de se mostrar para além de um personagem, né? Até porque normalmente, muitas vezes, o teste de elenco, ou pelo menos eu até parabenizei, assim, que eu tenho percebido que nos últimos anos, nas últimas, né, seleções, tem expedido vídeo, né? Eu acho que, e aí volta a falar dessa questão de uma disciplina, ou de a gente mesmo se exercitar, porque às vezes não tem uma formação específica, a gente não tem esse contato e a gente cobre na prática, né? Colocando a cara na tela, apanhando, aprendendo e se familiarizando com esse universo que é estar de frente para uma câmera, seja do celular ou futuramente a de uma câmera num set de filmagem. Mas tem a questão dos documentos como portfólio, tudo que já se fez, mas tem essa relação do vídeo que hoje em dia é pedido e é solicitado para essa primeira triagem, né? Vídeo de 1 minuto em silêncio. Menina, não me fala desse 1 minuto em silêncio, não. Porque é isso, então. Essa relação com a câmera é isso. É novo para muitos atores e atrizes. É um lugar que às vezes não contempla, de fato, assim, talvez a naturalidade ou esse minimalismo que vocês desejam, sei lá, depende muito do que se pede. Eu misturei aqui os assuntos. Que é interessante, porque às vezes o material enviado vem camuflado por um personagem com alguma foto, por exemplo, de algum trabalho já feito, e isso é real. Muitas vezes você não tem um portfólio que te mostra num estado um pouco mais neutro. Porque nesse estado um pouco mais neutro, no cinema, o diretor pode olhar e falar, eu posso trabalhar isso daí. Às vezes, de fato, eu vejo muitos portfólios, inclusive o meu, eu acho que tem muito mais fotos de cena, ou seja, dentro de outro personagem. E isso atrapalha na hora da seleção. A Renata falou, por exemplo, você não pode enviar uma foto você vestida de palhaça, viu? My God! Olha, vamos lá, essa foi pra mim. Tô brincando, Renata. Mas é porque eu me senti representada. Olha só pra você ver como a gente cai nisso. Quando alguém me chama, por exemplo, nessas últimas experiências, pra gente finalizar aí, quando eu fiz os últimos testes, que pediu o vídeo falando o texto e... Ah, sim, entendi. Pronto, então tudo certo. Porque pedisse um texto e pediu 1 minuto de silêncio, alguns fizeram isso, e pediram fotos. Eu mandei, na minha concepção, o tipo de foto mais variado possível, em personagens. Sim. Eu, Laís, neutra, de rosto, de corpo, porque eu não sei qual é o personagem, eu não sei o que eles querem ver. Então, na minha cabeça, eu mandei foto que pudesse me mostrar, de cabelo curto, de cabelo longo, que pudesse ter uma noção desse repertório que a gente tanto fala, entendeu? Mas também de cara lisa e neutra. Mas eu mando tudo, vai que, né? Que é uma coisa mais... Enfim, mas é aí, escutando e aprendendo. E aí, mas acho que é isso, né, Tami? Diga. Vou encerrar com a citação de Shakespeare. Vamos encerrar, galera. Lari, obrigada. Vamos finalizar então bonito ouvindo você.
Tá, obrigado, Não, pessoas. Diga, Fábio. é que assim, é um texto, Shakespeare tem, as pessoas conhecem muito as tragédias, mas pouco as comédias trágicas. É uma comédia trágica. Então, assim, vamos pensar que a gente está vivendo nesse momento uma comédia trágica de Shakespeare. E o título desse livro é Bom é o que acaba bem. Pra gente dar um up, né? Vai acabar tudo bem, vamos ficar em Vai, pelo casa. amor de Molière. E essa citação é sobre o ator e a atriz e o nosso labor. Que a gente ficar o tempo todo falando, mais isso, mais aquilo, para os nossos senhores, que é importante a gente fazer, muito mais do que só falar. Então eu vou só ler esse trecho rapidão, e aí a gente vai se embora. Vai, também. Senhora, o empenho que tenho tido a fim de contentá-la, eu gostaria que pudesse ser lido nos livros dos meus serviços já prestados, pois ferimos nossa modéstia e manchamos nossos mais límpidos méritos quando os proclamamos nós mesmos. Arrasou. Onde é que as pessoas podem ver o nosso trabalho? Vamos fazer filme, vamos trabalhar, vamos... A gente conversa, é importante isso, mas é no fazer que a gente, né, se reinventa, se erra, acerta, né, conversa, propondo Nos dê a tendo ideias. oportunidade de trabalhar. Nos dê a oportunidade. Vamos também, amiga, nos proporcionar essas oportunidades. Porque é isso, assim, às vezes a gente quer falar, a gente quer falar sobre algo, a gente tem algum discurso, a gente acha que é pertinente, poderia se tornar um roteiro. Não tem ninguém para criar esse roteiro, eu vou lá e vou criar. A gente tem que se produzir, a gente tem que criar, enfim. Isso, exatamente. Falar o que a gente quer dizer. Lari Alagoa, obrigada. Mais uma live para a história. O Alagoa, Tami, obrigada. Tem um papel tão importante, meu Deus. Nossa, o Alagoa é... Arrasou, gente, mesmo. Tício, obrigada também, não sei se está aí, mas é isso. Tami, obrigada aí pelas filosofadas e reflexões. Beijo. Tchau, pessoas. Uma selfie. A Larissa deve ter tirado que eu tô ligando. Beijo, tchau, pessoas. Beijo, tchau.